E a FRN participa do lançamento estadual do programa Pé de Meia. E veja também, Campus Natal Central irá sediar a etapa estadual da Olimpíada Nacional de Robótica. Aconteceu em Natal a segunda conferência do Clima do RN com o tema Do Sertão ao Mar, a ocupação do território potiguar. Fica com a gente, o IFRN em Pauta começa agora. Do dia 11 a 13 deste mês, aconteceu na UFRN a segunda COP Clima do Rio Grande do Norte, uma conferência que tem por objetivo debater os desafios da sustentabilidade em nosso estado. O evento contou com a participação de diversas instituições parceiras, inclusive o IFRN. Veja na reportagem de Heitor Xavier. Em 2023, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a realizar uma edição da COP Clima em esfera estadual. Esse ano, do dia 11 a 13 de abril, tivemos a segunda edição, que teve entrada gratuita e reuniu pesquisadores, ambientalistas e outras autoridades, além de representantes dos 167 municípios do estado, para discutir problemas climáticos e seus impactos na ocupação do território potiguar. Nós estamos realizando aqui uma grande conferência, a segunda Conferência Potiguar do Clima, que está sendo um sucesso, com centenas e centenas de pessoas. Já tivemos sucesso, a primeira em abril de 2023, com 700 delegados, e agora nós temos mais, né? Essa conferência está discutindo a emergência do problema do aquecimento global. Nós temos aí situação muito crítica, derretimento dos polos do planeta. O Rio de Janeiro deu 62,3 de sensação térmica. O nosso sertão aqui está virando deserto rapidamente, né? Uma das coisas que a cooperativa, que a Conferência do Clima está votando, é insistir no plantio de milhões de árvores, rapidamente, milhões de árvores no nosso semiárido, no nosso sertão. Viabilizar a instalação de viveiros em todas as cidades do estado para produzir milhares de árvores e plantar milhões de árvores no nosso sertão, enquanto é tempo evitar um desequilíbrio global do clima. Acabei de participar da Mesa dos Oceanos, onde a gente conversou sobre o fato de que as mudanças climáticas elas não ficam somente fora da água, mas elas também afetam a biota aquática, né, a vida marinha, na verdade. Então, quando a gente vê uma onda de calor fora d'água, essa onda de calor também acontece dentro d'água. E uma das coisas que a gente destacou foi que, por exemplo, nesse exato momento, os recifes do Rio Grande do Norte, os parrachos, estão sofrendo um evento de branqueamento massivo. Mais de 90% dos corais estão brancos, com risco de mortalidade bastante alto. E isso pode afetar benefícios, né, que o mar traz, como pesca, turismo. E ter um evento como a COP é importante para a gente conseguir discutir soluções locais para reduzir um pouco desses impactos, né? E ter diferentes atores, né? Da universidade, da sociedade, política, né? Para conseguir realmente combater essa crise climática. O IFRN é uma das principais instituições organizadoras da segunda COP Clima Potiguar de 2024. Desertificação, povos originários, energias sustentáveis e ebulição global são um dos principais eixos que estão norteando os debates que estão ocorrendo aqui na UFRN durante a segunda Conferência do Clima. O tema escolhido desse ano foi Do Sertão ao Mar, a ocupação do território potiguar, que nos traz a visão do que é essencial para debater problemas que ocorrem em todos os espaços do RN. A conferência ocorreu no auditório da UFRN e foi destinada a todos os tipos de público, com a promoção de diversas mesas, atividades e discussões intensas durante os 3 dias. Daniele Mafra, secretária executiva da Prefeitura do Natal, falou sobre a importância do encontro e como ele traça novos objetivos na criação de políticas públicas voltadas para o meio ambiente. A gente está aqui junto de vários players, muitas instituições diferentes, várias organizações sociais, vários profissionais muito qualificados, discutindo os eventos climáticos extremos aqui no nosso estado e principalmente encontrando soluções e estratégias para combater e enfrentar essa inevitável, né, caminho em relação às mudanças climáticas. Entre os palestrantes, tivemos a participação de alguns docentes do nosso instituto. O professor de Geografia e doutor em Climatologia, Malco Jeiel, do Campus Natal Central, foi um dos participantes. Há anos, ele vem trabalhando em uma pesquisa que referenciou o aumento da temperatura em Natal e em outros centros urbanos. Representando o IFRN, ele participou da mesa sobre desertificação e falou mais sobre sua pesquisa. Eu desenvolvi várias pesquisas e uma das pesquisas foi justamente o estudo do clima urbano de Natal, do microclima urbano de Natal, que é o que nós destacamos aqui na COP, na segunda COP aqui na UFRN. Então, dada a importância do clima, né, para a nossa cidade, para todos nós, então, através lá do IFRN, nós desenvolvemos essa pesquisa para destacar justamente, né, como está o clima da cidade e como impacta isso na sociedade.
Vilen Ivnen, egresso do IFRN Campus Ceará-Mirim e atualmente coordenador de meio ambiente pelo DCE da UFRN, trouxe sua visão enquanto estudante e comentou a relevância da conferência para o corpo estudantil. A COP está ocorrendo aqui em Natal, está ocorrendo aqui na UFRN, traz muito desse significado da importância desse debate e da urgência que tem de pensarmos em soluções locais, principalmente quando essas mudanças climáticas afetam o dia a dia, não só de toda a população, mas como dos estudantes também, porque qualquer momento, ou qualquer chuva, às vezes tem que parar as aulas, barrar o funcionamento também da própria dinâmica da universidade ou do próprio IFRN também, e a gente debater isso é algo muito importante, porque meio ambiente também tem muito a ver com a educação. O Ministério da Educação, em parceria com o Instituto Federal de Pernambuco, fez a publicação do edital de inscrição e submissão de projetos de sustentabilidade da Rede Federal de Educação. O repórter Antônio Carlos nos traz mais informações sobre como participar. O MEC, por meio da CETEC e em parceria com o IFPE, publicou o edital de inscrição e submissão de projetos de sustentabilidade da Rede Federal de Educação Profissional, Tecnológica e Científica, que busca projetos que cumpram no mínimo um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As submissões podem ser feitas até o dia 24 de maio por meio de um formulário online e só serão expedidas sob a aprovação do dirigente máximo do Instituto através do anexo 3 do edital. E quanto às demais inscrições, podem ser acessadas pelo anexo 1, 2 e 4. As avaliações serão feitas pelo grupo de especialistas em ações de sustentabilidade da Rede Federal e acontecerá em 2 etapas: análise de documentação ou caráter eliminatório e classificação, que terá como critérios metodologia, originalidade, impacto social, resultados obtidos, dentre outros. Vale lembrar que os selecionados terão a oportunidade de terem seus projetos exibidos no evento que antecede a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Para mais informações, acesse a página do edital e confira os anexos disponíveis. Antônio Carlos para o IFRN em Pauta. E hoje temos estreia de quadro novo no IFRN em Pauta. É o Minuto Literário, onde a professora Kalina Paiva compartilha conosco dicas de livros. Confira! Olá, eu sou Kalina Paiva e nós estamos nesse momento no Minuto Literário do IFRN em Pauta. E hoje o Minuto Literário indica para vocês O Avesso da Pele, um livro do Jefferson Tenório. É um livro que ganhou em 2021 o Prêmio Jabuti, romance literário, e também foi selecionado pelo PNLD para alunos de ensino médio. É uma história tocante. Nós vamos tomar conhecimento da história do Henrique, que é pai do Pedro, e o Pedro vai ser o narrador dessa história e partilhará algumas memórias conosco. É um livro tocante porque fala sobre uma ferida aberta que existe na sociedade brasileira, que é o racismo, entre outros problemas sociais, como a violência policial. Então, nós indicamos esse livro por ele ter uma linguagem tocante, porque mesmo sendo um tema árido, difícil de nós engolirmos diante da problemática social que está ao redor dele, ainda assim o Jefferson Tenório consegue narrar com muita leveza. E nós indicamos O Avesso da Pele, nesse Minuto Literário. No Fala Reitor dessa semana, o professor José Arnob nos traz novidades sobre o programa Pé de Meia e o Proitec. Fala, Reitor! Essa semana nós tivemos a oportunidade de estar aqui com o ministro da Educação, Camilo Santana, para o lançamento do programa Pé de Meia. Esse importante programa para que os nossos alunos possam ter a sua permanência e o êxito e concluir seu ciclo formativo. Além disso, é importante dizer que o Proitec está chegando, mas com novidades. Esse ano, quem participar do Proitec vai ter um bônus na prova do exame de seleção. Então fique ligado que em breve teremos mais novidades sobre
o Pé de Meia e Proitec. O Campus Natal Central cedia a etapa estadual da 17ª edição da Olimpíada Brasileira de Robótica, que acontece de julho a setembro. A repórter Tiffany Silva nos traz mais detalhes sobre a competição. A Olimpíada Brasileira de Robótica é uma iniciativa pública, gratuita e sem fins lucrativos que tenta transformar a robótica educacional em um tema acessível, descobrindo novos jovens talentos. A etapa estadual da 17ª edição da Olimpíada Brasileira de Robótica acontecerá aqui no IFRN Campus Natal Central. O evento será sediado entre os meses de junho a setembro e quem nos conta um pouco mais sobre isso é a coordenadora nacional, a professora Sara Tomás. A Olimpíada é dividida em duas modalidades principais, a modalidade teórica e a modalidade prática. Na modalidade teórica, os alunos vão fazer uma prova teórica, né, de múltipla escolha, e também alunos do primeiro ano do ensino fundamental até ensino médio e técnico. E aí vão ter conteúdos, né, do dia a dia da BNCC que fazem parte da grade curricular deles, misturado com a robótica, com a inteligência artificial. Então, eles vão ver esse mundo aí misturado. E na modalidade prática, a gente divide em duas. Tem modalidade prática resgate, modalidade prática artística. A prática artística é uma novidade desse ano. Os alunos eles vão ser desafiados a criar uma apresentação que envolva robôs. Então, o cenário dele pode ter motores, sensores, algum robô se mexendo. Os robôs eles podem estar encenando com o aluno e o aluno vai criar. Pode criar uma peça de mágica, pode criar uma contação de histórias, pode ser uma peça artística, pode ser uma dança. Então, é uma modalidade bem diferente, né? bem nova e que engloba, né, agora a parte das artes, que era o que ficava um pouco de fora da Olimpíada. Na prática resgate, a gente tem as modalidades, a parte presencial, onde o aluno ele é desafiado a criar um robô de resgate. O robô vai ter que salvar vítimas em um ambiente onde houve desastres. Então, ele vai ter que seguir uma linha por um ambiente desconhecido, desviar de obstáculos e salvar a vítima e levar para o local seguro. A OBR é um evento inclusivo que busca se adaptar tanto ao público que nunca teve contato com a robótica, quanto ao público já integrado. Tem como propósito inspirar os jovens a seguir carreiras científico-tecnológicas. Estou bem ansioso e espero que eu passe da fase estadual para competir a nacional. A gente aqui no laboratório está testando os robôs e eu espero que dê certo. Meu grupo ainda está um pouquinho indeciso entre a modalidade artística e a prática. Ambas parecem interessantes. A artística tem coisas novas, coisas que eu nem consigo imaginar e vai ser uma oportunidade boa para aprender. Os alunos que estudam em sala de aula vão colocar em prática justamente tudo aquilo que eles aprenderam. A utilização do robô na prática com sensores e atuadores. Isso é uma experiência sem igual para os alunos que esperam tanto por esse momento. Mais de 1 milhão de alunos já participaram da OBR desde sua primeira edição, em 2007. O evento leva a robótica a locais com baixo DHM, além de promover diversidade, desde os limites geográficos até o limite de gênero. Nosso grande objetivo é incentivar os jovens na carreira científico-tecnológica, desmistificar essa área que tanto cresce, que é a robótica, né? E democratizar. Somos uma Olimpíada Brasileira que já atinge mais de 200 mil alunos em todo o país. Então, nosso objetivo, através de projetos de extensão, nossos representantes estaduais, é chegar em cada cidade, em cada estado, levando um pouco da robótica para todo o país. Você já ouviu falar em laboratórios makers? São um espaço onde a criatividade é incentivada e a inovação aparece. Eles estão presentes em diversos campos do IFRN. E para nos dar mais detalhes sobre a cultura maker, o Bruno Gomes conversa agora com o João Teixeira, diretor de inovação tecnológica do IFRN. É com você, Bruno. E para falar sobre a cultura maker e como laboratórios dessa natureza podem contribuir com alunos, servidores e a sociedade em geral, nós já temos aqui no nosso estúdio o professor João Teixeira, diretor de inovação tecnológica do IFRN. Professor João, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Bruno. Queria iniciar nosso bate-papo aqui falando sobre cultura maker, né? Hoje a juventude já está na boca do povo, como se diz no ditado popular, mas para o telespectador que está assistindo, ou quem sabe pessoas que estão pela internet também acompanhando o nosso programa, queria que você pudesse falar o que é cultura maker
E aí depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre como isso tem, no nosso dia a dia institucional, contribuído com todos. A cultura maker, ela reflete nas 3 esferas do IFRN, ensino, pesquisa e extensão. Mas ela tem desdobramentos muito mais fortes, né, na pesquisa. Uma vez que o aluno, né, ele vai ter aquela ideação, né, ideação de produtos, né, produtos inovadores, e aí ele tem a possibilidade, a partir daquele produto inovador, onde fez aquele brainstorm, aquela ideação, ele colocar no papel, e a partir do papel ele colocar aquela ideia em um software específico de CAD e depois aí pular para a parte da prototipagem, né, que é o finalmente aí do laboratório maker, da cultura maker. Então a cultura maker ela passa por todas essas etapas e tem desdobramentos, como eu disse, nas esferas de ensino, de pesquisa e de extensão, mais especificamente e mais importante também na esfera da pesquisa e na inovação. É um trabalho também coletivo, colocar a mão na massa. Em que medida isso, para o aluno e para o professor também, pode gerar um processo de ensino-aprendizagem muito mais eficaz? João, como é que você vê essa questão? É muito importante isso, porque durante os projetos de pesquisa, os alunos vão tendo ideias de como desenvolver seus protótipos, né? E aí, muitos ficam limitados aos recursos tecnológicos que estão nos laboratórios como um todo, nos laboratórios da instituição. E a ideia do Laboratório Maker é exatamente proporcionar ao aluno que desenvolve um projeto junto com o seu coordenador, meios para que ele consiga concretizar aquela ideia que ele teve. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que um aluno quer desenvolver um equipamentozinho específico de eletrônica e ele não tem condições de colocar aquilo em um ambiente, né? Mas ele precisa de um invólucro para colocar aquele equipamento eletrônico. Então ele pode projetar aquele equipamento eletrônico dentro de um invólucro, prototipar aquele invólucro e aí sim ele instalar aquele invólucro daquele equipamento eletrônico em um ambiente específico, né? Então ele tirou a ideia dele, ele teve a ideação daquilo e prototipou aquilo e ele conseguiu. Prototipar significa planejar, desenhar e mandar para a impressora. E mandar para a impressora, exatamente. A prototipação ela passa por todas essas etapas que você bem falou. João, a gente tem aí o Senat Maker, que é, né, do Senat aqui do Campus Natal Central, Canguaretama, Ipanguaçu, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante. Como é que isso é planejado? É cada camp que busca ou tem uma política institucional que vai dizer nesse tem? Como é que funciona isso? A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação ela vem prospectando, digamos assim, editais específicos da CETEC e da FINEP, né? Então, atualmente nós temos captados pelos editais da CETEC os laboratórios makers do campus São Gonçalo do Amarante, do campus Canguaretama, do campus Natal Central e do campus Ipanguaçu. E o campus Parnamirim também, que é um laboratório maker que também foi captado por meio de editais da CETEC. Nós temos também outros 2 laboratórios que foram desenvolvidos com fomento próprio e às vezes até com parcerias externas, que aí eu dou o exemplo do campus Santa Cruz, né? E também que está em estruturação o campus Natal Zona Norte. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ele atende só a sala de aula, tem atendimento externo? Como é que funciona os espaços makers no Instituto? Os laboratórios makers, eles podem servir tanto para o desenvolvimento de projetos de pesquisa institucionais, né, dos nossos editais institucionais, como também através de estabelecimento de parcerias público-público ou público-privada entre o IFRN e as outras instituições. Então, é possível, por exemplo, nós desenvolvemos uma parceria com uma empresa, né, e essa empresa desenvolveu um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e aí nesse projeto nós utilizarmos a infraestrutura toda do Laboratório Maker. João, infelizmente nossa entrevista, nosso bate-papo aqui está terminando, mas quem está em casa vai poder ter mais conteúdo sobre esse assunto. Queria que você pudesse fazer o convite aí para ir onde é que a gente pode encontrar informações sobre a cultura maker e sobre os laboratórios no nosso instituto. Nós temos
no portal integra.ifrn.edu.br informações sobre os nossos laboratórios makers. No nosso portal oficial do IFRN também nós temos essas informações e em breve nós teremos também algumas informações no âmbito institucional. Nós estamos tentando fazer um projeto junto com a comunicação para que a gente consiga divulgar mais esses laboratórios makers no âmbito da instituição e também da sociedade como um todo. E o programa está aqui disposto para fazer isso também. Viu, professor João? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. É com você, Bela. E você, ficou curioso para saber como são os laboratórios makers? No quadro Viva a Ciência dessa semana, vamos te levar para conhecer o IF Maker Ranguaretama. Bora? Os laboratórios makers de nossa instituição, eles funcionam como ambientes que conseguem desenvolver protótipos para os nossos projetos de pesquisa, inovação e que possam gerar novas patentes, novos produtos tecnológicos que sejam transferidos para a sociedade. Internamente a gente tem algumas disciplinas que usam o espaço em suas aulas, né? A gente oferta também alguns serviços, como impressão 3D, por exemplo, algumas disciplinas também. A gente faz parcerias, né, com os professores, com projetos também de pesquisa e extensão. Na verdade, o laboratório está justamente disponível, né, aberto para a comunidade interna e externa também. Com essas atividades, eu consegui me ver no curso que eu faço, porque antigamente, antes de entrar aqui, eu tinha ainda dúvidas em relação a se eu queria seguir essa carreira profissional, se seria na parte eletrônica ou na parte elétrica. E hoje em dia, devido a essa atividade aqui realizada, eu já tenho uma certeza que eu vou querer prosseguir na área. Como a gente ainda está no início, né, das atividades, tem muito mais coisa que a gente pode fazer também. A gente tem kits de robótica aqui, então a gente ainda está expandindo essas atividades, né, essas possibilidades aos poucos. A gente está ainda iniciando essas atividades. Aconteceu nesta segunda-feira o lançamento do programa Pé de Meia no Rio Grande do Norte. A agenda formalizou a adesão do Estado à poupança do ensino médio, que beneficiará mais de 60 mil estudantes em nosso estado. E quem nos traz mais informações sobre a cerimônia é o nosso repórter Heitor Xavier. Nesta segunda-feira, dia 15, mais de 500 estudantes se reuniram para participar do lançamento do programa Pé de Meia aqui no Rio Grande do Norte. O programa já beneficia, em média, mais de 60 mil alunos em nosso estado. Vieram caravanas de diversas escolas, incluindo uma do Instituto Federal, com mais de 100 alunos. O Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro educacional, na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes. O MEC já realizou o pagamento da primeira parcela, mas o lançamento teve o objetivo de divulgar os critérios e as formas de acesso e permanência no Pé de Meia para alunos matriculados no ensino médio público do Rio Grande do Norte, além de formalizar a adesão do Estado com o programa. O evento contou com a presença de importantes figuras políticas, como a governadora e o vice-governador do RN, Fátima Bezerra e Walter Alves, o diretor executivo da Caixa Econômica Federal, Tiago Cordeiro, e o ministro da Educação, Camilo Santana, um dos idealizadores do programa Pé de Meia, que em entrevista falou da importância do projeto. Na verdade, o programa tem o objetivo de garantir a permanência de todos os nossos alunos no ensino médio e escola pública no Rio Grande do Norte. Hoje já está atendendo 60.650 jovens do ensino médio, escolas estaduais, institutos federais ou escolas municipais que também ofertam ensino médio. Portanto, é a garantia de que nenhum aluno vai ter que optar entre trabalhar e estudar. Ele tem que estar em sala de aula para garantir um futuro melhor para ele, digno, com oportunidade na vida dele. Também estava presente a deputada federal Natália Bonavides, que comentou sobre a política de permanência estudantil.
O Pé de Meia é um programa incrível, que é voltado para a nossa juventude, para nossos adolescentes, para principalmente quem está hoje em famílias em maior situação de vulnerabilidade, que vão ter essa oportunidade, que é, ao mesmo tempo, um aumento dessas condições objetivas, né, de poder estar estudando, mas também um incentivo. Né? Você vê que é vinculado a várias outras coisas, por exemplo, uma parte você recebe passando de ano, então é um programa que vem para fortalecer a permanência das estudantes e dos estudantes para que concluam o ensino médio, porque a gente sabe que concluindo o ensino médio as oportunidades são muito maiores. E teve presença do IFRN em peso. No total, vieram estudantes representando 15 campos da instituição, tanto da metrópole quanto das outras zonas do estado. O reitor do Instituto, José Arnóbio, participou da cerimônia junto dos alunos e reiterou que a poupança vai somar na vida de muitos estudantes. O programa Pé de Meia, né, é uma ação importantíssima para o nosso aluno. Primeiro, as políticas de assistência estudantil são fundamentais para que o nosso aluno, dentro da instituição, tenha seu processo formativo continuado e termine seu ciclo formativo. Então, na instituição nós já temos alguns programas na área de assistência estudantil. E o programa Pé de Meia, ele vem nessa perspectiva também, de contribuir para que o nosso aluno ele possa ter o seu ciclo formativo finalizado. Bom, com relação ao programa Pé de Meia, a gente vê que é de extrema importância justamente pela manutenção da educação pública de qualidade. O projeto Pé de Meia, ele visa a permanência estudantil, que é uma das coisas que a gente luta constantemente, porque a gente tem um quadro de evasão escolar nos nossos institutos como um todo muito grande. Então o projeto está aqui justamente para combater esse problema. E ainda tem mais. Os servidores federais e estudantes se organizaram para recepcionar o ministro da Educação, Camilo Santana, com um ato reivindicando as pautas da greve. E após o fim do lançamento do Pé de Meia no RN, participaram de uma reunião. Confira. Com cartazes e palavras de ordem, professores, técnicos administrativos e estudantes enxergaram na visita do ministro da Educação ao RN uma oportunidade de se reunir e debater sobre as reivindicações que estão sendo exigidas desde o início da greve. A gente que é estudante, a gente sabe como está sendo a realidade nas universidades federais, com a realidade ainda de precarização, ainda de ter que conviver com o orçamento que o governo Bolsonaro fez questão de destruir, ou nos IFs, nas escolas estaduais é a mesma coisa. A gente também pautou a questão da reforma do novo ensino médio, que tem feito com que diversos estudantes não consigam entrar no ensino superior. Foi aqui nesse espaço onde ocorreu um ato pacífico em alusão à greve, composto por estudantes e servidores das instituições federais. Antes da chegada do ministro, a manifestação marcou os anseios dos profissionais da educação, que foram impedidos de adentrar o hotel devido ao bloqueio por parte dos policiais. O bloqueio ocorreu por uma falta de comunicação entre a organização e os participantes da manifestação. Os policiais que garantiam a segurança do evento receberam ordens para não autorizar a entrada dos manifestantes no espaço onde iria ocorrer a cerimônia, o que causou um tumulto e desentendimento, que posteriormente foi resolvido através de uma reunião dos servidores e estudantes com o ministro Camilo Santana. Apresentamos uma carta reivindicatória, protocolamos, entregamos ao ministro, com a representação de todas as entidades sindicais e do movimento estudantil, trazendo a necessidade da nossa pauta de reestruturação das carreiras, recomposição do orçamento, a ampliação também do orçamento nas instituições federais de educação, a questão da pauta salarial, da questão política de revogar algumas normativas e projetos de leis ainda do governo anterior que atacam o serviço público e os trabalhadores de educação. Camilo Santana passou a reunião atento e afirmou que levaria as reivindicações adiante, deixando claro que estava sempre aberto ao diálogo. E já no fim da reunião, pediu desculpas pelo ocorrido, esclarecendo que as ordens para proibir a entrada não partiram dele ou de sua assessoria e que achava válido as manifestações. Atenção comunidade do IFRN, o Instituto emitiu uma portaria com a lista de serviços considerados essenciais durante o período de greve. A medida busca garantir a continuidade das atividades indispensáveis dentro do IFRN durante esse período. O repórter Paulo Cavalcante é quem nos traz mais informações. O IFRN divulgou nesta quinta-feira, 11 de abril, a portaria normativa que define os serviços essenciais do nosso Instituto durante o período de greve. O documento é elaborado pela Comissão Interna de Mediação Organizacional, que é composta por membros da rede de grêmios do IFRN, das direções gerais dos campi,
da gestão da reitoria e do Sinasef, seções sindicais Natal e Mossoró. A portaria define um rol de atividades que são caracterizadas como prioritárias e que não podem cessar, mesmo com a paralisação dos servidores nos campi do Instituto e na reitoria. Entre as áreas consideradas como essenciais estão elas: manutenção de vida de animais, manutenção dos campi, serviços ligados à TI, assistência estudantil, gestão de pessoas e contratos e finanças. Confira a lista completa escaneando este QR Code. Paulo Cavalcante, para o IFRN em Pauta. Chegamos ao fim de mais uma edição do IFRN em Pauta. Para ficar por dentro de outras notícias sobre o Instituto, acesse o nosso portal ifrn.edu.br e não deixe de nos seguir nas redes sociais para acessar conteúdos exclusivos. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem!